Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 4, artigo 2º. Uma perfeita renovação dos votos do Santo Batismo. Como disse, esta devoção podia muito justamente chamar-se uma renovação perfeita dos votos ou promessas do Santo Batismo. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Por que ele fala isso? Que a gente pertencia ao demônio antes do batismo. Porque a gente traz em nossa alma a herança do pecado original. E quando Adão pecou, a herança que ele nos deixou, o pecado original, nos faz ser escravos do demônio. Pertencemos a ele. Deixamos de pertencer a Deus para ser escravos do demônio. E no batismo, a gente vai renunciar solenemente. Renunciar ao pecado, renunciar àquele que o inspira e dizer, eu sou de Cristo. Aí Jesus vem lavar a nossa alma e nos ter como filhos dele. Deixamos de ser filhos do demônio para ser filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Ao receber este sacramento, renunciou solenemente pela própria boca ou pela boca do padrinho ou da madrinha a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Então, na Igreja Católica, a criança é batizada pequenininha, né? Pelo padrinho ou pela madrinha. Em nome da criança, renuncia a Satanás, as suas pompas e as suas obras. A gente renuncia o pecado e diz, eu sou de Cristo, não sou do demônio. Aí Jesus apaga o nosso pecado original. Assim tomou a Jesus Cristo por seu mestre e soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. Deixou de ser escravo do demônio para ser escravo de amor de Deus, por livre e espontânea vontade. É o que se faz pela presente devoção. E o que essa devoção vai fazer? A gente vai renunciar ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si mesmo, dando-se inteiramente a Jesus pelas mãos de Maria. Então a gente vai estar falando nessa consagração, na fórmula da consagração, que a gente renuncia ao pecado, ao mundo, a si mesmo. E eu sou agora inteiramente de Jesus. Não tenho mais vontade própria, porque ele fala, renuncia a si mesmo, ao nosso amor próprio, às nossas paixões, ao pecado, ao mundo. E sou de Jesus pelas mãos de Maria. Mas nessa consagração faz mais. Por quê? Porque no batismo fala-se habitualmente pela boca de outra pessoa, isto é, do padrinho ou da madrinha. Então a criança, ela não tem a consciência. O padrinho ou a madrinha entrega ela a Jesus, renuncia em nome dela ao pecado, ao demônio. E nessa consagração, a gente fala com plena consciência. Pela nossa boca, eu renuncio ao pecado, ao demônio e sou de Jesus Cristo. A entrega é feita por intermediários no batismo e nessa devoção não, sou eu mesmo, com plena consciência. Nessa devoção damos-nos por nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. Então a gente entende, a gente estuda o que ele está falando, medita, entende que a gente não quer ser escravo do demônio, com plena consciência. Então é muito mais, é uma renovação do que a gente fez quando era criança. É muito mais, uma consagração mais, digamos, eficaz, porque a gente tem a consciência de que não quer ser escravo do demônio. E voluntariamente eu sou de Jesus, porque Deus não quer nada que seja por obrigação. Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele nunca vai tirar essa liberdade nossa. Ele quer que a gente seja dele por amor, não por obrigação, não por medo,
Porque às vezes a gente pode querer ser de Jesus porque a gente tem medo de ir para o inferno. Ele não quer isso. Ele quer que a gente seja dele porque ele é digno de ser amado. Ele quer que a gente o ame porque a gente conhece. E quando a gente conhece, a gente não quer mais saber do mundo, não. Não quer. Porque quando a gente descobre que a nossa felicidade está no coração de Jesus, que toda felicidade, alegria, virtude, tudo está no coração dele. E para eu ter acesso a esse coração, a essas virtudes, a essa alegria, eu tenho que renunciar ao mundo. Não dá para eu querer ser de Jesus e ser do mundo ao mesmo tempo. E ser do demônio. Não, ele só quer, ele quer você inteiro para ele. E para ser inteiro dele, tem que renunciar ao mundo, ao pecado. E não suporta habitar numa alma que esteja em pecado mortal, que é filha do demônio. Infelizmente, a gente tem que... E quando a gente conhece o amor dele, não quero mais. Livremente eu vou falar, quando eu conheço o meu pecado, conheço o que o pecado faz na minha alma, o mal que ele faz, que os vícios fazem, que as paixões fazem, que esse amor próprio, esse apego ao mundo faz, que causa tanta infelicidade. E eu sei que para ter felicidade plena já aqui nessa terra, para viver um amor puro e verdadeiro, eu preciso renunciar a esse mundo. Deus me deu inteligência e vontade. Aí eu vou decidir. Pela minha inteligência eu vou decidir. Claro que eu quero. É tão bom assim. Eu não vou mais ser feliz desse jeito. Não vou ficar mais triste como eu era. Não, eu quero. Ele mostra pra mim tanto que é bom. Aí eu quero, por livre e espontânea vontade. No batismo, quando eu era criança, eu fiz, eu não sabia, né? Então, assim, gente, pensar, quanto mais cedo a pessoa fizer essa consagração, melhor. Porque se for uma adolescente, né, que já entende, que já consegue ler e entender isso aqui, quanto mais cedo, melhor. Porque se ele estiver em pecado, ele já vai voltar, já vai se consagrar a Jesus e vai recuperar aquela pureza da alma. E vai viver feliz. A entrega a Jesus Cristo é feita por intermediários, mas nessa devoção damos a nós mesmos voluntariamente. No batismo, não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ao menos de maneira expressa. E não damos a Jesus Cristo o valor das nossas boas obras. Né? A gente só dá no batismo. A gente não se entrega pelas mãos de Maria e a gente não entrega o valor de nossas obras, como é feito agora nessa consagração. Ficamos, depois de recebido o sacramento, com plena liberdade de aplicar aquele valor a quem quisermos ou de o reservarmos para nós. Por esta devoção, porém, damos-nos expressamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagramos o valor de todas as nossas ações. Então é uma devoção que é completa. Você se entrega, seu corpo, sua alma, seus bens materiais e todo o valor de suas boas obras. Então é completo. Você é todo de Jesus, através de Maria. Você não reserva nada para si mesmo, é o que ele pede. Renuncia a si mesmo. Renunciar a si mesmo é renunciar a tudo. Diz Santo Tomás: os homens fazem no batismo o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E segundo Santo Agostinho, é este o maior e mais indispensável dos votos, em que prometemos permanecer em Cristo. Ou mesmo dizem os canonistas: o principal voto é aquele que fazemos no batismo. No entanto, quem é que guarda este grande voto? Quem cumpre fielmente as promessas do santo batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus Cristo no seu batismo? De onde provirá este desregramento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do batismo, e do fato de que quase ninguém ratifica por si mesmo o contrato de aliança que fez com Deus por meio de seus padrinhos. Infelizmente, o que a gente vê é isso. Poucos guardam pela vida inteira
as promessas do batismo. Se todos guardassem, todos nós seríamos santos, porque todos iriam renunciar ao pecado, renunciar ao demônio, à carne. Todos seríamos santos, mas o que a gente sabe é que não. Então, é tão triste ver. Eu vi esses dias uma notícia de pessoas que estão reivindicando que não queriam ter sido batizadas. Um grupo de mais de 100 mil pessoas que querem anular seu batismo, que os pais batizaram essa pessoa quando era criança, e ele agora quer publicar, fazer uma cartinha, uma declaração escrita: eu não quero, eu renuncio ao meu batismo. Infelizmente existe isso. E aí, complicado, né? A pessoa está declarando que não aceita ter sido filho de Deus. Aí essa consagração veio, graças a Deus. É uma graça muito grande que Deus colocou na terra, da gente poder renovar essas promessas do batismo e viver plenamente essas promessas. E agora com o auxílio de Maria. Perfeito. Se todos fizessem, né, essa consagração e vivessem realmente, todos os cristãos. Isto é muito verdade. O Concílio de Sens foi convocado por ordem de Luís o Bondoso para remediar as grandes desordens dos cristãos. Ora, este concílio entendeu que a principal causa dessa corrupção de costumes provinha do esquecimento e da ignorância em que se vivia das promessas do batismo, e não encontrou melhor meio para remediar tão grande mal que o de levar os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete das intenções deste santo concílio, exorta os párocos a fazer o mesmo. Levem os seus fiéis a recordar e crer que estão ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo como escravos ao seu Redentor e Senhor. Então, assim, Jesus é maravilhoso demais. Ele, então, já sabia que nós iríamos não ser fiéis a essas promessas do batismo e nos deu o sacramento da confissão. Então Jesus no batismo retira nosso pecado original, mas a gente continua com a concupiscência, a inclinação para o mal. Sabendo disso, eles já tinham um remédio. Eu sei que eles vão cair e vai ter o sacramento da confissão para retornar a alma àquele estado de graça, né, de purificar a alma. Ainda bem que a gente tem esse santo remédio, que é o da confissão, e que está aí disponível para a gente recorrer quando precisar. Então a gente tem que recorrer à confissão. Eu sei que está em época de pandemia, muita igreja não está com confissão, mas assim, quem pode, quem tem uma paróquia que a confissão está disponível, não deixe de se confessar. Porque é um remédio tão maravilhoso que Deus deixou pra gente, que Jesus deixou, de lavar nossa alma de novo no sangue dele e purificar nossa alma dos nossos pecados. Então é uma graça muito grande. Vamos aproveitar essa maravilha que temos. Ora, os concílios, os padres da igreja, até a experiência mostram-nos que o melhor meio para remediar os desregramentos dos cristãos é lembrar-lhes as obrigações do seu batismo e fazer-lhes renovar os votos que nele emitiram. Portanto, não é bastante razoável que o façamos agora de uma maneira perfeita, mediante essa devoção e consagração a nosso Senhor por meio de sua Santíssima Mãe? Digo de uma maneira perfeita porque, ao consagrarmos-nos a Jesus Cristo, nos servimos do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Respondendo a algumas objeções. Não se pode objetar que essa devoção seja nova ou diferente. Não é nova, pois os concílios, os padres e vários outros autores, antigos e modernos, falam desta devoção a Nossa Senhora, ou renovação dos votos do batismo, como de coisa praticada antigamente e que aconselham a todos os cristãos. Não é indiferente ou sem importância, porque a principal fonte de todas as desordens e logo da condenação dos cristãos vem do esquecimento e do abandono desta prática. Então, é o que eu falei, se todos nós lembrássemos desses votos que a gente fez,
no batismo, todo mundo era santo. A nossa desordem vem desse esquecimento de que a gente é filho de Deus, de que a gente renunciou ao pecado, ao mundo, a Satanás. A gente esquece. E caímos no pecado de novo, esquecendo da nossa promessa para Deus. Jesus vai falar daqui a pouco no livro do céu, no trecho que eu separei sobre o batismo, que é uma dor muito grande para ele. Ver que uma criança foi batizada, é filha dele, e depois ele já vê na frente, né, o que vai acontecer, e vê o que vai acontecer com essa pessoa depois. É uma dor muito grande para ele, ver a vida da pessoa inteira, né? E ver que ela não cumpriu a promessa de ser filha dele. Poderá alguém dizer que esta devoção, fazendo-nos dar nosso Senhor pelas mãos da Santíssima Virgem, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, nos impossibilita de socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores? Então ele já tinha falado sobre isso, que a pessoa pode, eu já tinha falado também, a gente pode pensar assim, eu vou dar todo o valor das minhas obras para Maria, e aí minha família vai ficar sem socorro, meus parentes, meus amigos, até eu mesma, mas não é assim. Maria é muito boa, gente. Ela é maravilhosa, ela é nossa mãe. Uma mãe sabe muito bem o que o filho precisa, uma mãe ama o filho demais. E ela ama todos os filhos, somos todos filhos dela. Ela quer salvar todos, seus parentes, seus amigos, todo mundo da face da terra ela quer salvar. Em primeiro lugar, respondendo que não é de crer que os nossos amigos, parentes ou benfeitores sejam prejudicados pelo fato de nos termos dedicado e consagrado sem reservas ao serviço de nosso Senhor e de sua Santa Mãe. Pensá-lo seria fazer uma injúria ao poder e à bondade de Maria. É isso mesmo. Eles são maravilhosos. Jesus é amor, misericórdia para todo mundo. Ele ama todo mundo do mesmo jeito. Ele quer salvar todo mundo. Que saberão muito bem socorrer os nossos parentes e amigos com nosso pequeno tesouro espiritual. Ou por outros meios. A gente tem que confiar muito em Deus. Ele tem todos os meios para salvar todo mundo. Ele quer salvar todo mundo. Muito mais do que você mesmo. Então ele vai. Confia nele. Abandone-se no braço dele. Só isso que você precisa. Não tem que se preocupar com nada. Com nada. A única coisa que você tem que preocupar na sua vida é em não ofender a Deus. Não ofender de jeito nenhum. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Renuncie ao mundo e o resto Deus vai fazer. Ele vai salvar todo mundo que queira se salvar. A pessoa tem que querer. Ele tem muitos meios para salvar as almas. Muitos. Não, a gente pensa assim... a pessoa que... a gente pode pensar... eu pensava isso. Antigamente eu pensava assim... quem se mata, quem tira a própria vida... já está condenado ao inferno. Eu pensava isso. E aí, conhecendo mais Jesus... conhecendo mais o que ele fala... no livro do céu, ele deixa claro que ele quer salvar todo mundo. Então, e no livro A Vida Íntima de Nosso Senhor também ele fala sobre isso. Existe uma graça de Deus da contrição perfeita. Pode ser que a pessoa no último momento se arrependeu amargamente de ter ofendido a Deus e se salvou. E ele tem vários outros meios. Quem sou eu para falar? Quem é eu? Quem é qualquer pessoa para falar que uma alma está condenada ao inferno? Ninguém pode falar, ninguém, só Deus é que sabe, porque ele tem vários meios para salvar a alma e ele deseja salvar todos. Então ninguém pode falar que tal e tal pessoa está condenada. Não podemos, de forma alguma, falar. Dói muito quando eu vejo alguém falando que... um dia eu vi no grupo da minha família uma pessoa falando alguma coisa, isso aí, que vá para o inferno. Gente, aquilo me dói de um jeito, porque eu sei que Jesus quer salvar aquela alma. Então, quando eu vejo isso, eu rezo pela pessoa que morreu, que se matou, e pela pessoa que falou que quer ser Deus, que quer condenar, eu rezo. Porque assim, eu sei o tanto que Deus ficou ofendido, porque nós não somos juízes.
Nós não temos que julgar ninguém, então eu não tenho que julgar ninguém, só Deus para julgar. Em segundo lugar, esta prática não impede que se reze pelos outros, quer sejam vivos ou mortos, embora a aplicação das nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. Então você vai continuar rezando pelos seus parentes, pelos seus amigos. E dependendo da vontade dela, ela vai aplicar esse valor das suas orações. Ela vai ver se precisa, porque assim, a gente às vezes tem a mania de... eu falo de mim, de julgar e querer que uma pessoa seja salva, que seja convertida. Mas só Deus conhece o coração daquela pessoa. Então pode ser que aquela pessoa seja santa e você nem sabe. E você tá achando que ela tá perdida e ela tá mais do que convertida já. E você tá naquela angústia, nossa, meu Deus, Mãe do céu, salva aquela pessoa para mim. Aí você gasta horas e horas, faz jejum, faz oração e horas de oração por aquela pessoa que não precisava, que às vezes já é santa. Ou que não é santa, mas já está convertida. Deus é que conhece o coração da pessoa. Então Maria vai ouvir sua oração, você vai rezar pelos seus filhos, pelos seus parentes, e ela vai ver se aquela pessoa precisa ou não. Ela que vai decidir. E ela quer salvar, a gente tem que confiar nela. Em segundo lugar, esta prática não impede que se reze pelos outros, mas, pelo contrário, levar-nos a orar com mais confiança, precisamente como uma pessoa rica que tivesse entregado toda a sua fortuna a um grande príncipe, para o honrar melhor. Suplicaria com mais confiança a este príncipe que desse esmola a algum dos seus amigos que lhe pedisse. Essa devoção é como se eu, uma pessoa rica, que tivesse entregado toda a sua fortuna a um príncipe. A gente não é rica, a gente é pobre, mas tudo que a gente tem, a gente entrega para Maria, para honrar ela, tudo que eu tenho. Aí eu vou lá, mãe, me ajuda com essa pessoa, ela vai te ajudar, né? Ela vai ajudar. Daria até prazer ao príncipe, proporcionar-lhe assim a ocasião de mostrar seu reconhecimento para com uma pessoa que se despojou para o revestir e que se fez pobre para o honrar. Então a gente se despojou de tudo para honrar ela, para honrar Maria. Ela vai reconhecer e vai nos ajudar. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Nunca se deixarão vencer em gratidão. Eles são gratos com a gente por causa dessa nossa entrega. Então, assim, é pedir com humildade e se for da vontade de Deus, Ele vai fazer na hora que Ele quer. A gente tem que confiar nele. Dirá talvez outro, se dou à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações para que o aplique a quem quiser, será talvez preciso que sofra muito tempo no purgatório. Porque a pessoa pode pensar assim, eu vou dar todo o valor das minhas ações para Maria, aí eu vou ficar sem. E aí quando eu morrer, eu vou ter que ficar muito tempo no purgatório. Porque o valor satisfatório das minhas boas obras, eu dei tudo para Maria. Aí ele vai explicar, esta objeção que nasce do amor próprio e da ignorância acerca da liberalidade de Deus e da Virgem, destrói-se por si mesma. Isso vem do nosso amor próprio. Eu não quero fazer isso porque eu vou ficar sem, eu vou dar para outra pessoa. Uma alma fervorosa e generosa que preza mais os interesses de Deus que os seus, que dá a Deus sem reservas tudo o que tem, sem poder dar mais, que só anseia pela glória e pelo reino de Jesus por Maria, que se sacrifica inteiramente para o conseguir, essa alma generosa e liberal haverá de ser castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada do que as outras? De modo algum. É para com essa alma, como veremos mais adiante, que Nosso Senhor e Sua Santa Mãe são mais liberais neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Quem dá muito a Deus, recebe muito de Deus. Então você está dando tudo, você dá tudo seu para a honra e glória de Deus, para o reino de Jesus por Maria.
Você sacrifica tudo que você tem por este reino, por Deus. Você não ter amor próprio. Você não tem apego a si mesmo. Eu não quero para mim. Eu dou tudo, Senhor, porque eu sei que essa obra que eu estou fazendo, essa boa obra, essa oração que eu estou fazendo, pode salvar tantas almas para o Senhor. Porque o que Ele vai fazer? O que Jesus quer? Salvar todas as almas. Que Ele reine em todos os corações. Que seja feita a vontade dEle aqui na terra, assim como no céu. É isso que Ele quer. E quando a gente se dar todo para Ele, tudo que a gente tem, a gente está trabalhando para que esse reino aconteça. Para que essas almas sejam salvas. Ele vai usar o valor das nossas boas obras para salvar as almas. Para reparar muitos pecados. A gente pode reparar o pecado do outro. O outro que só peca, a gente reza por eles e oferece a Deus em nome daquelas pessoas. Que você acha, ele está falando aqui, você acha que essa alma tão generosa com Deus, que pensa só nele, que não pensa em si, que destruiu seu amor próprio, destruiu suas paixões e vive para Deus, você acha que essa alma, que Jesus não vai ser liberal com essa alma neste mundo e no outro? Ele vai ser muito liberal. Tem até um trecho que eu li hoje, que eu nem tinha separado para ler hoje, mas eu vou ler esse trecho, porque ele é muito importante. Fala sobre isso, do quem dá tudo a Deus, recebe tudo de Deus. Jesus fala assim para Luísa: minha filha, quem quer receber deve dar. Tá vendo? Quem quer receber deve dar. Dando, dispõe a criatura para receber e Deus para dar. Muitas vezes até o seu Jesus se mantém assim. Quando eu quero da criatura, eu dou. E se eu quero grandes sacrifícios, dou muito, de modo que, olhando o que dei, ela se envergonhe e não tenha coragem de negar o sacrifício que lhe peço. Então, se ele quer um grande sacrifício, ele dá muito. Qual o maior sacrifício que uma alma pode fazer? Dar tudo. Não reservar nada para si. Isso é o maior sacrifício. Dispor de sua vontade, do seu amor próprio, da sua vontade própria. E dizer: Jesus, eu não quero mais ter vontade. Eu quero viver a tua vontade. Tudo o que me acontecer na minha vida, eu vou aceitar como sendo a sua vontade. Eu não vou mais me preocupar com nada. Eu não vou mais me apegar ao mundo. Eu não vou mais me apegar às criaturas. Eu vou amar todos por Deus, em Deus, com Deus. Todo o valor das minhas obras, das minhas orações, dos meus jejuns, das minhas mortificações, eu vou dar para Maria. Não quero nada para mim. A pessoa está dando tudo. Então ela vai receber tudo. Se eu quero grande sacrifício, dou muito. No livro do céu, Jesus fala que e aí o São Luís Maria fala do purgatório. Jesus fala que quem vive aqui na terra a vontade divina, quem vive esse dom da divina vontade, que recebe esse dom de viver na divina vontade, não tem purgatório. Que a pessoa já se santifica, que ela já deu tudo de si, ela não tinha mais nada para dar. Que entrega a sua vontade para Deus, que vive a vontade dele, que deseja o que ele deseja, já não tem mais purgatório. Já vai direto para o céu. Então vamos continuar aqui. Então ele será muito liberal neste mundo e já no outro. É necessário vermos agora, o mais brevemente possível, os motivos que nos devem tornar recomendável essa devoção, os maravilhosos efeitos que produz nas almas fiéis e as suas práticas. Então, na próxima meditação de amanhã, a gente vai falar sobre os efeitos maravilhosos desta devoção. Agora eu vou ler os trechos do Livro do Céu que fala sobre o batismo. Jesus fala no volume 9, 23 de março de 1932. Minha filha, te recomendo que não saia de dentro de minha vontade, porque minha vontade contém tal poder que é um novo batismo para a alma, e mais que o mesmo batismo, porque nos sacramentos há parte de minha graça. Em troca, em minha vontade está toda a plenitude.
No batismo é removida a mancha do pecado original, mas permanecem as paixões, fraquezas. Na minha vontade, destruindo a alma o próprio querer, destrói as paixões, as fraquezas e tudo o que é humano, e vive das virtudes, da fortaleza e de todas as qualidades divinas. Então ele falou aqui que no batismo a gente recebe uma parte da graça. É retirado o pecado original, mas fica aquela inclinação para pecar. Fica as paixões, fica as fraquezas. Mas para quem vive na vontade dele, a vontade dele tem um poder maior que o batismo. Por quê? Tem a plenitude. Quem vive na vontade divina está na plenitude. E vive das virtudes, da fortaleza e de todas as qualidades divinas. Vive junto com Jesus na vontade dele, participando das virtudes dele, da força dele, de todas as qualidades dele, do amor, de tudo. É mais que o batismo. Então, destrói tudo que é humano, destrói todas as paixões. A alma que destrói seu próprio querer, destrói as paixões, destrói as fraquezas, as preocupações, tudo que não é de Deus. E vive todas as virtudes de Deus. No volume 11 ele fala: minha filha, o batismo no nascimento é de água. Por isso tem virtude de purificar, mas não de tirar as tendências, as paixões. Em troca, o batismo de vítima é batismo de fogo. Por isso tem virtude não só de purificar, mas de consumir qualquer paixão e tendência má. Aliás, eu mesmo o batizo em parte. O meu pensamento batiza o pensamento da alma, o bater do seu coração com o meu batido, o meu desejo com seu desejo e assim por diante. Este batismo se desenvolve entre eu e a alma à medida que ela se dá a mim e não volta a tomar o que me deu. Eis porque, minha filha, não adverte más tendências nem outras coisas. Isto te acontece pelo estado de vítima, e te digo para teu consolo. Por isso diz ao Padre que esteja bem atento, que esta é a missão das missões e o apostolado dos apostolados. Diz-lhe que sempre comigo o que quero e todo atento a mim. Então ele fala que confirma que o batismo ele tira o pecado original, mas não tira as tendências e as paixões. E agora viver na vontade divina, plenamente na vontade divina, a alma vai pensar o que ele pensa, o coração dela vai bater junto com o coração de Jesus, ela vai desejar o que Jesus deseja, tudo e assim tudo. É um batismo que se desenvolve entre Jesus e a alma. E ela se dá totalmente a Jesus, totalmente. E não toma de volta o que deu. E assim vai acontecer essa fusão da alma. E tudo que a alma deseja é o que Jesus deseja, tudo que ela pensa é o que Jesus pensa, quando ela se dá totalmente, sem nenhuma reserva. No volume 18 ele diz: agora esse trecho eu achei lindo, mas ao mesmo tempo assim, dá uma angústia, uma aflição assim de ler, porque a dor que Jesus sente no batismo de uma criança, que era para ser a gente pensa assim, nossa, que felicidade para Deus ver um bebê se batizar, né, uma criança se batizar, agora é um filho de Deus. Sim, mas no livro da vida íntima, Jesus sempre fala, toda a alegria dele vem com a dor. E o batismo de uma criança vem a alegria e ao mesmo tempo ele vê a dor, porque ele enxerga tudo, né, a vida do início ao fim de todo mundo. Ele fala, se vejo batizar o recém-nascido, choro de dor. Porque, enquanto com o batismo restituo a inocência, reencontro de novo meu filho, restituo-lhe os direitos perdidos sobre a criação, sorrio-lhe de amor e complacência. Ponho em fuga o inimigo, para que não tenha mais direito sobre ele. Confio aos anjos, todo o céu lhe faz festa. Então, é linda essa parte, né? Jesus restitui a inocência daquele bebê, porque está com o pecado original, é escravo do demônio. Ele põe em fuga o inimigo. Não é mais escravo do demônio, agora é meu filho.
restitui os direitos perdidos sobre a criação, porque quando a gente pecou, a gente perdeu os direitos sobre a criação que Deus tinha nos dado. Ele sorri com amor e complacência para essa criança. O céu faz uma festa quando alguém batiza, quando alguém é batizado. Mas rapidamente o sorriso me muda em dor. A festa em luto. Vejo que aquele batizado aquela pessoa que foi batizada será um inimigo meu, um novo Adão. E talvez também uma alma perdida. Imagina, gente, a dor de Jesus, vendo uma criança ali tão inocente, tão linda, tão inocente, que agora é filho dele. Ele colocou em fuga o demônio, confiou aquela criança a um anjo, fez festa no céu porque é um novo filho que chega, uma nova alma salva. E aí na hora ele vê o futuro daquela pessoa e vê que a pessoa vai ser um inimigo dele, vai cair no pecado e vai voltar para o colo de Satanás. Gente, isso é muito triste para Deus. É uma dor que ele sente. Vai ser um novo Adão. E o pior, quando ele vê uma alma que vai ser inimigo dele por um tempo, mas depois vai se converter, vai procurar a santidade, aí a alegria dele deve voltar, né? Mas ele vê aquela alma que vai para o inferno. Gente, que dor. Que dor de Jesus sentir isso, ver tudo isso, né? Aí a gente pensa no nosso filho, a gente lembra do batismo, como foi lindo o batismo. E eu fico pensando assim, uma mãe que tem um filho perdido para droga, imagina. Colocar, ela lembrar, ver a foto do filho dela no batismo, ver a foto da criança pequena, tão inocente. Aí ela olha para o filho e vê o filho perdido nas drogas, vê um filho traficante, vê um filho assassino. É a mesma dor de Jesus, só que é maior a dor dele, né? Porque a mãe, pode ser que essa alma desse filho ainda se salve, né? Mas Jesus vê a alma perdida no inferno. Gente, dói demais ver isso. Como geme o meu amor em cada batismo, especialmente se acrescenta que o ministro que batiza não faz com respeito, dignidade e decoro que convém a um sacramento que contém a nova regeneração. Então ele ainda sente a dor pelo ministro que está fazendo o batismo, se ele não faz com respeito, com dignidade aquele sacramento. Muitas vezes se está mais atento a uma bagatela, a uma cena qualquer, que a administrar um sacramento. Assim que meu amor se sente ferido pelo batizante e pelo batizado, e geme com gemidos inenarráveis. Não desejarias tu dar-me, por cada batismo, uma correspondência de amor, um gemido amoroso para fazer companhia aos meus enlutados? Aí ele pede para ela, né, para compartilhar essa dor com ele. Oferecer atos de amor para corresponder a cada pessoa que se batiza. Então eu fiquei pensando aqui na cerimônia do batismo, né? Muitas vezes a gente vê, né, que é uma pompa, às vezes é uma festa que se faz, a gente faz festa, decoração e tudo, e muitas vezes a gente deixa essa pompa, coloca toda a nossa atenção nessa cerimônia, nessa decoração, na cerimônia, mas não lembra o que está sendo feito naquele momento. Qual o significado daquilo espiritual? Fica mais no exterior, né? No exterior da cerimônia e não no interior. A gente lembra muito, né, de comprar a roupinha mais linda para o bebê. A mãe fica preocupada com a maquiagem, com o cabelo, com o vestido que vai usar, com as fotos que vão ser tiradas, com a cerimônia que vai fazer depois, com a decoração da festa. E às vezes não lembra, né, que o valor espiritual daquela cerimônia. Tudo isso fere profundamente o coração de Jesus. Então é isso. Por hoje fica por aqui. Amanhã a gente vai falar sobre os efeitos maravilhosos desta devoção. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.